Então, medo do passado, né? Muitas pessoas, elas são escravizadas, elas são reféns do medo do passado. E isso causa uma depressão, isso causa uma ansiedade muito grande. Também o medo do futuro. Se há o medo do passado, há também o medo do futuro. O que vai ser do meu futuro? Será que eu vou ter o sustento para minha casa, o meu trabalho? Aquele concurso que eu estou estudando faz tempo, será que eu vou conseguir? E ficamos ansiosos. Mas é interessante que a palavra do Senhor nos diz que a ansiedade ela pertence apenas aos incrédulos. Uma vida ansiosa pertence aos gentios daquela época, que não eram do povo de Israel. E o Senhor Jesus, então, ele deixa bem claro esta situação. Então, alguém já nos diz com bastante propriedade que a ansiedade, ela nos afasta de Deus. Onde começa a ansiedade, termina a nossa fé. A ansiedade é tipo um útero que aonde é gestada a incredulidade. É por isso que a fé, ela não combina com a ansiedade. Nós precisamos entender essas questões que o Senhor Jesus Cristo, ele nos coloca nesta passagem. O que não é ansiedade, né? Nós precisamos saber o que não é ansiedade. Em primeiro lugar, o que não é ansiedade é nós desprezarmos as necessidades do nosso corpo. Nós não desprezarmos as necessidades do nosso corpo. Jesus nos ensinou que nós devíamos, né, orar pelo pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. E o mundo hoje parece que está vivendo, infelizmente, uma ideia de que o que vale é o dia de hoje apenas e nada mais. Temos que viver o hoje, a cada instante, a cada momento, até mesmo não pensando na coisa futura. Muitos pensando que as coisas materiais se transformam apenas nos dias de hoje. Então, o que não é ansiedade? Não é desprezar as necessidades do nosso corpo. Nós precisamos comer, beber, nós precisamos nos vestir. Também não é proibir a previdência quanto ao futuro. Isso não é ansiedade, né? A Bíblia aprova o trabalho, a Bíblia nos dá até o exemplo da formiga, né? Onde os pássaros, né? Os passarinhos, eles são instados, fazem provisão para o futuro, construindo os ninhos, alimentando os filhotes e assim por diante, né? Então Jesus, ele não proíbe a previdência. Mas o apóstolo Paulo, sobre a ansiedade, ele nos fala de uma maneira muito especial, quando ele nos diz de que, lá em Filipenses, no capítulo 4, versículos 6 a 7, não andeis ansiosos de coisa alguma. Então o apóstolo Paulo, ele nos orienta a nós não andarmos ansiosos de coisa alguma. Filipenses capítulo 4, versículos 6 a 7. O apóstolo Pedro também, ele nos exorta, nos dizendo o seguinte: lançai sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. 1 Pedro 5,7. Lançai sobre ele toda a vossa ansiedade.
Então, a ansiedade também não é estar isento de ganhar a própria vida. Nós não podemos esperar o sustento de Deus assentados de braços cruzados, dizendo: meu Pai Celeste, Ele vai prover todas essas coisas, então eu vou ficar aqui parado sem trabalhar. Então não é isto que a palavra do Senhor, ela nos ensina. Também não é estar isento de dificuldades. A ansiedade também não é isso, porque nós sabemos que enquanto nós estivermos aqui, nós vamos passar por ansiedades, nós vamos passar por dificuldades, nós vamos passar por problemas, né? Estar livre de ansiedade ou estar livre de dificuldades não é a mesma coisa. Embora Deus, Ele vista a erva do campo, não impede que ela seja cortada e queimada. Embora Deus nos alimente, Ele não nos isenta de aflições e de apertos, inclusive apertos financeiros. Mas o que é a ansiedade então? O próprio Senhor Jesus Cristo, Ele nos diz para nós vivermos cada dia confiando nele, confiar, entregar diante dele as nossas necessidades. O que é a ansiedade? Então, em primeiro lugar, a ansiedade, ela é destrutiva, né? O versículo de número 22 nos fala exatamente isso, significa rasgar. A palavra inquietação, no verso 29, significa um constante suspense. Essas duas palavras, elas são usadas para descrever um navio surrado pelo vento forte e pelas ondas encapeladas de uma tempestade. Então a palavra ansiedade vem de uma velha palavra anglo-saxônica que significa estrangular. Ela puxa em direção oposta, gera uma esquizofrenia existencial. Corrie ten Boom disse que a ansiedade, ela não esvazia o amanhã do seu sofrimento, ela esvazia o hoje do seu poder. Então a ansiedade é ser crucificado entre dois ladrões, o ladrão do remorso em relação ao passado e também o ladrão da preocupação em relação ao futuro. Então veja que situação. O apóstolo Paulo venceu esses dois ladrões da alegria quando ele disse: esquecendo-me das coisas que para trás ficam, prossigo para o alvo. E mais, ele continua dizendo: não andeis ansiosos de coisa alguma. Então, eu quero dizer essa noite para você que a ansiedade, ela é enganadora. A ansiedade, ela tem o poder de criar um problema que não existe. Muitas vezes nós sofremos não por um problema real, mas nós sofremos por um problema fictício. Como eu falei no início, 70% da sua e da minha preocupação, ela não vai se acontecer. Nós nos preocupamos à toa. Nós geramos uma preocupação na nossa mente, em que nós nos preocupamos com coisas que nunca vão acontecer. Então ela é gerada pela nossa própria mente perturbada. E os discípulos olharam para Jesus quando Jesus estava andando sobre as águas, vindo para socorrê-los, e cheios de medo, eles pensaram que era um fantasma, que Jesus era um fantasma. Então a ansiedade, ela tem o poder de aumentar os problemas e diminuir a nossa capacidade de resolvê-los. Uma pessoa ansiosa,
ela olha para uma casa de cupim e pensa que está diante de uma montanha intransponível. As pessoas ansiosas são como os espias de Israel. Só enxergam gigantes de dificuldades à sua frente e veem em si mesmo como gafanhotos. O Davi e os soldados de Saul, todos veem os gigantes. Davi olha a vitória. Geazi olhou os inimigos e ficou com medo. Eliseu olhou com outros olhos. Quando nós estamos ansiosos, nós passamos a olhar mais para os problemas e olhar menos para Deus. Então nós precisamos trabalhar isso na nossa vida. Eu estou lendo um livro do escritor Max Lucado, audiobook, chamado Fim da Ansiedade, e eu quero deixar para você esse título, esse livro, para você ler nesse período aí em que você está passando de isolamento social, um momento em que você possa estar se edificando diante do Senhor. A ansiedade, ela tem o poder de tirar os nossos olhos de Deus e colocá-los nas circunstâncias. A ansiedade, ela é um ato de incredulidade, de falta de confiança em Deus. Onde começa a ansiedade, termina a fé. Onde começou a ansiedade na sua vida, terminou a sua fé. Então a ansiedade tem o poder de tirar os nossos olhos da eternidade e colocá-los apenas nas coisas temporais. Uma pessoa ansiosa, ela restringe a vida apenas ao corpo e às necessidades físicas. E Jesus disse que aqueles que fazem provisão apenas para o corpo e não para a alma são loucos. John Rockefeller disse que o homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. O homem mais pobre é aquele que só tem dinheiro. E o texto da palavra do Senhor nos diz exatamente isso, lá no verso de número 25, que nós acabamos de ler. Acaso a ansiedade vai fazer com que possamos acrescentar um côvado à nossa vida? Então pense bem, meu amado irmão, muitos têm medo da morte, mas eu quero deixar para você uma palavra que diz o seguinte: ninguém morre antes do tempo. Todos nós temos a nossa hora de morrer e não adianta você viver com ansiedade. E não adianta você viver aí preocupado com essa pandemia. E se chegar até na nossa casa, e se chegar na nossa vida. Salmo 139, 16 nos diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e do teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Que palavra abençoada para nós. Então, o versículo de número 25, o Senhor Jesus está nos dizendo que a ansiedade com relação ao futuro, com relação à doença, com relação à morte, ela é inútil. Porque na sua hora, no seu dia, você vai ir com preocupação ou sem preocupação. Então não adianta. Um côvado aqui não se refere à estatura, 45 centímetros, mas prolongar a vida, dilatar a vida. A preocupação, segundo Jesus, ao invés de alongar a vida, pode muito bem encurtá-la. A ansiedade, ela nos mata pouco a pouco. E ela rouba as nossas forças, ela mata os nossos sonhos, ela mina a nossa saúde. Ela enfraquece a nossa fé, ela tira a nossa confiança em Deus e nos empurra para uma vida menos do que cristã. Então eu quero falar essa noite para você o seguinte: quem está falando isso para você, que a ansiedade é inútil, é o próprio Deus.
é o próprio Deus encarnado através do seu Filho, quando ele diz que é inútil a ansiedade, a preocupação, é inútil. É inútil a preocupação que você tem, porque ela não vai fazer com que você viva mais um dia ou mais uma hora de vida. Você naquele dia, você naquela hora, você vai morrer, porque todos nós temos o nosso dia, né? Então, os hospitais aí, as sepulturas, elas estão cheias de pessoas ansiosas. A ansiedade, ela mata. O sentido da palavra ansiedade é estrangular, é puxar em direções opostas. Quando nós estamos ansiosos, nós teimamos em tomar as rédeas da nossa vida e tirá-las das mãos de Deus. É essa a verdade. Nós queremos tirar as rédeas da nossa vida das mãos de Deus e colocar nas nossas mãos. E a ansiedade, ela nos leva a perder a alegria do hoje por causa do medo da manhã. As pessoas, elas se preocupam com exames, com empregos, com casas, com saúde, com namoro, com empreendimentos, com dinheiro, com casamento, com investimentos, mas os temores e as preocupações muitas vezes jamais acontecerão. Então a ansiedade, ela é incompatível com o bom senso. Deus, eu creio piamente que não chamou você e eu para vivermos ansiosos com o dia de amanhã, vivermos preocupados com o dia de amanhã. A ansiedade, ela é incompatível com o bom senso. Ela é uma perda de tempo, é o que diz a palavra do Senhor. Nós precisamos viver um dia de cada vez. Nós devemos planejar o nosso futuro, mas vivermos ansiosos por causa dele, por causa em fazer a vontade do Senhor, pela causa do nosso Deus. Preocuparmos com amanhã não nos ajuda nem amanhã, nem no hoje. Se alguma coisa ela rouba as forças hoje, significa que vamos estar mais fracos amanhã. Significa que nós vamos sofrer desnecessariamente se o problema não chegar a acontecer, e vamos sofrer duplamente se ele chegar. O verso de número 23 nos diz que a ansiedade, ela é cega. O que nos diz o versículo de número 23 da palavra do Senhor que nós lemos? Porque a vida é mais do que o alimento, e o corpo mais do que as vestes. A vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. É o que nos fala a palavra do Senhor. A vida é mais do que alimento, e o corpo mais do que as vestes. A vida é mais do que alimento. O Senhor Jesus então está nos dando aqui um argumento do maior para o menor. Se Ele nos deu a vida, Ele vai te dar o alimento, meu amado irmão. Se Ele te deu a vida, Ele vai dar o sustento para você. E se Ele te deu o corpo, Ele vai te dar as vestes. Olha que palavra maravilhosa do nosso Deus. Se Ele te deu a vida, Ele vai te dar o alimento. Se Ele te deu o corpo, Ele vai te dar as vestes. A ansiedade, portanto, é uma falsa visão da vida, de si mesmo e também do nosso Deus. A ansiedade, ela nos leva a crer que a vida é feita só daquilo